É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos. E então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Olá pessoal, a paz a todos que estão aí curtindo os meus estudos do livro de Apocalipse. Agradecer a todos vocês que estão assistindo, que estão comentando, né? E agora estou enviando pela página de eventos. O que eu gostaria é que quem não quer receber os estudos, pelo menos indique lá, ó, não me envie os estudos, né? Aí eu posso selecionar as pessoas certas para a gente poder enviar, tá bem? Não tem problema nenhum de você não querer aceitar os estudos, não tem problema nenhum, tá bom? Espero que vocês tenham entendido as duas primeiras aulas, que foi uma questão introdutória, como poder entender o livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse realmente é um livro simbólico, figurativo. 95% dele não dá para se entender o que se lê literalmente. Há umas chaves que precisam ser codificadas, decodificadas, e é dentro da própria escritura que nós temos as respostas ideais para poder ter uma interpretação da escritura. Bem, eu comecei trazendo um vídeo. A pergunta real é: quem está a fim de perder a sua vida ao Messias? Quem de nós que particularmente falamos 24 horas do nosso dia que amamos Deus, né, está a fim de perder a sua vida a Cristo? Essa palavra perder a sua vida também tem uma conotação literal, direta, da morte realmente, de morrer por Ele, mas também morrer pelas coisas do mundo, né? Se vestir de uma nova roupa limpa, sadia, santa, que assim se representa a Ele, né? Essa é a pergunta que o nosso Messias nos faz hoje. E o livro de Apocalipse nada mais, nada menos também que é dedicado a esse tipo de pessoas que perderam as suas vidas para viver intensamente a vida com Cristo, né? Haja vista que João, né, perdeu a sua vida, em tese, né? Não morreu, mas perdeu a sua liberdade, pois foi preso na ilha de Patmos, sofreu açoites, apanhou, perdeu de uma certa forma, né? E achou a graça
a verdadeira vida no nosso Messias, né? E o livro de Apocalipse remete muitas dessas coisas que acontecerão realmente no futuro. Eu não tenho dúvida disso, porque a palavra é clara em dizer que as coisas que aconteceram lá no passado irão acontecer no futuro, e não há nada debaixo do sol que não seja igual ao que aconteceu no passado. Então, tudo o que aconteceu lá se reprogramará outra vez. Os mesmos fatos que aconteceram na época de Cristo, perseguição, o povo da igreja, nações, todo aquele trâmite de guerra, de maus ações, né, acontecerão no momento da sua vinda. São essas que são iguais ou até piores, como a palavra fala, que seriam como na época de Noé, né? Bem, queridos, vamos lá para o estudo. Hoje nós vamos realmente falar do livro Apocalipse capítulo 1, vamos falar do versículo 1, versículo 2 e versículo 3, porque falar do capítulo 1 inteiro, a gente vai ficar aqui mais de 1 hora, até 2 horas para poder decifrar todas as coisas e ir debatendo. Então nós vamos falar do versículo 1, versículo 2 e o versículo 3. O que eu gostaria que você estivesse com a sua escritura em mãos. Eu estou usando a minha escritura, é a NVI. Você pode usar qualquer outra tradução da palavra, tá bom? Que você vai ter o mesmo entendimento, tá bom? Então vamos lá, vamos abrir a nossa escritura, vamos lá no Apocalipse capítulo 1, né? Vamos passar aqui o slide, né? Vamos lá. Bem, aqui eu coloquei como a primeira parte como revelação. Isso se remete pela palavra do Apocalipse. Como disse no outro vídeo, o livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse, né, causa um temor, um medo, porque as pessoas acham que é uma ação apocalíptica. A destruição da terra na sua forma geral, a destruição mesmo da terra e do universo. Jamais Deus vai destruir a terra e o universo. O que Deus vai destruir, vai ter aquela destruição, vulcão, terremotos, tsunami, essas coisas irão existir. Mas a destruição da terra, jamais. A destruição do universo, como muitas pessoas pregam e pensam, né, isso não irá acontecer. Tá bom? Então a palavra mais exata para se dizer Apocalipse é revelação, né? A Escritura identifica que o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, né? Então essa é a melhor palavra para se usar. Ou também podemos usar, como eu coloquei aqui também, manifestação, descoberta e exposição, né? Porque a palavra revelação, ela está em confronto com aquilo que é oculto, né? Pois a palavra de Deus não gosta de nada em oculto, nada que fique nas escondidas, tudo às claras, né? Mesmo que você não tenha o conhecimento agora, você terá no momento ideal, adequado, daquilo que Deus quer que você saiba, porque a revelação de Deus, principalmente das profecias, é uma revelação progressiva, se vai se revelando conforme o tempo, ao passar do tempo, tá bom? Bem, como diz o versículo 1, vamos ler o versículo 1, 2 e o 3, só para a gente ter uma noção daquilo que está dizendo. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, né? Esse feliz também pode ser, em outras traduções, vem como bem-aventurado, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então o que nós vemos aqui é que essa palavra, essa revelação foi dada a Deus, de Deus Pai, ao seu Filho Jesus. Amém? Essa revelação foi entregue a um anjo, o anjo que entregou a João, e João entregou às 7 igrejas da Ásia, e por fim chegou a toda a humanidade.
Amém? Bem, o que é interessante aqui entender que a palavra ela foi feita realmente para toda a humanidade. Mas eu e você sabemos que nem toda a humanidade, nem todos os seres humanos têm fé em Deus. Não é verdade? Por isso que tem aí os ateus. Bem, na verdade que tem muitas pessoas que dizem realmente viver para Deus, têm as suas religiões baseadas, fundamentadas, até por hora, dizem que estão fundamentadas dentro da Escritura. Então sou eu que julgo, né? Mas aqui a palavra ela diz que Ele deu para mostrar a um grupo específico, algo às pessoas específicas, a palavra do Apocalipse. Mas eu vou muito mais além, não só o livro de Apocalipse, mas como toda a Escritura, a todo o entendimento da Escritura, a um grupo específico, que é que grupo é esse? Né? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Servos. Né? Essa palavra servo, né, está na frente de uma palavra que tem mais força ainda, que é a palavra escravo. Né? Você é servo? Você é escravo de Cristo? Né? Cada um de nós podemos saber de si como nós estamos diante dele. Se realmente somos os servos de Cristo, se realmente somos escravos para ele. Tá bom? E eu deixei aqui em Romanos, vamos lá no livro de Romanos. Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículo 19. É um versículo que mostra a diferença, né, do santo, do profano, do certo, do errado, né, e daquilo que realmente Deus quer verdadeiramente dos seres humanos. Aqueles que realmente dizem viver para Ele. Né? Se eu tenho fé em Cristo, se eu tenho fé em Deus, se eu tenho fé na palavra dele, então eu tenho que seguir as regras que estão aqui. Né? Não são as minhas regras, não são as regras determinadas na eclésia, né? No sistema religioso, mas o que está determinado aqui. Amém? Né? Então aqui em Romanos capítulo 6, versículo 19 diz: aos que agora entregam o seu corpo ou membros por inteiro Cristo. Ser escravo agora de Cristo. Ser escravo agora de Cristo, por quê? Porque outrora, antes, nós éramos escravos do quê? Do mundo. Porque é isso que diz aqui no versículo 19, Romanos capítulo 6, versículo 19, que diz assim: falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Amém? Então o livro Apocalipse foi dado a esse grupo de pessoas que saíram de uma forma e agora lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Né? São os servos, são os escravos. Né? Escravos, é escravo mesmo. E quem que não gostaria, e quem que não gosta de ser escravo de Deus? Antes de ser escravo de Deus do que ser escravo do mundo, ser escravo do diabo, ser escravo do mal, do pecado. Né? Mas, é como eu disse, quem faz esse julgamento, quem tem o único julgamento de toda a humanidade, Deus sabe de tudo. Né? Mas cada um, né, eu, você, nós olhamos no espelho, não olhamos no espelho? Então nós sabemos qual é a nossa caminhada, onde estamos colocando os nossos pés. Né? O que nós estamos adorando, o que nós temos trazido para a nossa vida como fé, se realmente é a fé mesmo que Deus quer que venhamos a ter. Né? Então, cada um julgue a si mesmo. Amém? Então,
o livro de Apocalipse foi dedicado a um grupo de pessoas, e esse grupo são os servos, os escravos. Amém? Bem, continuando. E essa revelação que foi dada aos servos, né, foi revelado aos servos o que em breve há de acontecer. O que significa em breve o que há de acontecer? Bem, há 3 tipos de pensamentos em relação ao Apocalipse. Né? É o pensamento futurista, preterista e historicista. Bem, eu coloquei esses 3 aqui, porque talvez alguém que esteja vendo esse estudo deva aceitar um dos 3. Eu, Luciano, particularmente sou historicista. Mas aqui vamos explicar aqui por que eu sou historicista. Amém? Bem, o pensamento futurista é o seguinte, é o pensamento exclusivamente de profecias cujo cumprimento é ainda no futuro. Né? Isso quer dizer o quê? Que as profecias, nenhuma delas do livro de Apocalipse aconteceu. E que irá acontecer ainda no futuro. Né? Bem, eu particularmente não concordo. Talvez alguém aí do outro lado assistindo concorde, e eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Tá bom? Bem, já no outro lado da corda tem o pensamento preterista. E o pensamento preterista é aquele que afirma que todos os acontecimentos já ocorreram no tempo do apóstolo João. Já ocorreu. Bem, se já ocorreu no tempo de João, eu só tenho que pensar uma coisa: quando Cristo vai voltar? Eu estou esperando Ele. Todos nós estamos esperando Ele, ou a maioria está esperando Ele, porque é assim que nós conhecemos dentro da Escritura, ou dentro do sistema religioso, que é uma verdade. Essa é uma verdade. Tá bom? Agora, se é preterista, bem, não sei. Bem, historicista, que é isso que eu sigo, que eu creio, eu não sei você. Não sei se a partir desse estudo você possa clarear um pouco a sua mente. Bom, que diz que creem que alguns fatos ocorreram no tempo do apóstolo João e que outros fatos ocorreram nos nossos dias, ou vêm ocorrendo, e outros mais adiante no futuro. Por isso que eu sou historicista, porque eu concordo que alguns fatos realmente aconteceram no tempo de João, aconteceram fatos após aqueles que João viveu, né? E muitos deles estão ocorrendo no nosso momento. É só nós olharmos para a questão política, né? Geopolítica do nosso mundo, você vai entender. E como as coisas estão acontecendo, cada vez piorando, cada vez mais, né? E coisas realmente que ainda vai acontecer no futuro. Isso é óbvio, né? É óbvio e que isso vai acontecer. Então, o pensamento historicista, ele não fica nem de um extremo nem do outro da corda. Ele abraça todos os dois, mas, né, balanceando os conceitos. Tá bom? Bem, se for um pensamento futurista, eu coloquei aqui como observação, se for um pensamento futurista, se for uma coisa ainda lá para o futuro, nós vamos ter que nos colocar como Daniel. É verdade? Quem que lembra lá da passagem de Daniel capítulo 12? Daniel capítulo 12, versículo 8. Vamos ler lá. Que diz: eu ouvi Daniel falando, mas não compreendi. Por isso perguntei: meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? Bem, Daniel está querendo saber algo. Daniel está querendo saber a revelação, né? O que ele está vendo. Ele aqui está fazendo a pergunta, né? Ele quer saber, está sedento de saber. E no versículo 9 diz: e ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas, lacradas, fechadas até o tempo do fim. Lá no versículo 13 agora: quanto a você, Daniel, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, né? Você vai morrer,
E então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhes cabe, né? Bem, não era por um momento dele. Há fatos que ele viu que não era para ele ser entendido. Fatos ocorreram basicamente 400 anos depois, né? Os domínios dos impérios que vieram depois da Babilônia, né? Ele viu ainda o ressurgimento do novo império depois da Babilônia, que foi o Medo-Persa, mas ele não viu, né, a Grécia, e ele nem viu também os romanos. Bem, então não era para o momento dele, não tinha necessidade para ele esquentar, vamos dizer assim, a cabeça, porque não era para o momento dele, né? Então, se for um pensamento futurista, o livro de Apocalipse, para que nós iríamos esquentar nossa cabeça agora? Não é verdade? Não é verdade? Então, fecha-se o livro, o Apocalipse se fecha. Mas se também se for futurista o livro de Apocalipse e fechar ele, fecha também Mateus, fecha praticamente a escritura toda. Tá bem? Bem, se for preterista, já o outro lado, não haveria necessidade da revelação do livro de Apocalipse, né? Fecha isso daqui. Desculpa aqui para algumas pessoas que talvez fiquem magoadas, mas se for preterista, pega isso aqui, a escritura, e coloca, guarda, realmente deixa como na mesinha de escrivaninha, como muitos deixam aberta no Salmo, né? Bem, então o que pode ser é historicista. Tá bom, queridos? Eu vou encerrar esta aula agora e dar continuidade, que ainda vou falar desse pensamento historicista. Tá bom? E a gente volta no próximo vídeo. Que Deus abençoe seu coração, a sua família. Shalom.